Sabe aquele som que a gente sente primeiro no peito, antes mesmo de ouvir? Uma batida grave, que parece vir do centro da terra? É assim que a nossa história começa, com essa pulsação que cresce, que toma conta de tudo e nos joga bem no meio de uma escolha, onde a festa e a fé se encaram sob as mesmas luzes de neon. Começa assim, ó, com esse baque surdo, lá longe. Parece o coração da cidade acelerando, sabe? Uma vibração que sobe pelo chão, entra pelos pés e não para mais. Não é só música, é a promessa de que algo gigante tá para acontecer. Então, de repente, como um relâmpago, os metais rasgam a noite. As luzes piscam, pintando tudo de vermelho, azul, verde. O ar fica pesado, sabe? Uma mistura de perfume, de suor, o cheiro de cerveja no asfalto quente. A cena tá pulsando, tá viva. E aí vem a voz de 1.000, de 10.000 pessoas cantando a mesma música. E é ali, parado numa esquina, como se fosse um ponto de silêncio no meio do furacão, que está o Lucas. O chão treme, o celular na mão dele treme, mas por dentro ele está completamente imóvel. E essa energia toda tem nome, né? É o chamado da folia. E o Lucas não tá imune a isso não, ninguém tá. Ele sente o convite, o peso da cultura, aquela vontade de não ser o careta do grupo. A festa tá literalmente chamando o nome dele. O celular acende, e aquela mensagem na tela transforma tudo. A pressão deixa de ser uma coisa abstrata e vira algo pessoal, direto. Tá todo mundo aqui. Essa frase ecoa na cabeça dele, e com ela vem aquele medo, o medo de ficar de fora. E no meio de toda essa gritaria, de toda essa música, uma pergunta muito silenciosa começa a subir, bem lá do fundo. Uma pergunta que vira o centro de tudo. Afinal, um cristão pode, ou deve, fazer parte disso aqui? O Lucas dá um passo meio sem querer na direção da avenida. A música parece que abraça, que empurra. E a mente dele, para se defender, começa a criar argumentos, a buscar justificativas para fazer o que o corpo já está querendo, se jogar na festa. E é aqui que a negociação interna começa. Ah, é só uma festa. Eu posso ir num bebê, fico na minha. Deus sabe o que tem no meu coração. É aquela tentativa de andar na linha, sabe? De estar no mundo sem ser do mundo. Mas será que dá? E do nada, no meio do barulho, uma lembrança, um versículo. E a palavra amoldar bate de um jeito diferente. Um molde, ele não convida, ele força. Ele pressiona de todos os lados até que o que está dentro fique com a forma dele. Olhando para a multidão, o Lucas entende. O mundo não só chama, ele molda. Com esse pensamento, é como se ele trocasse de óculos. A cena muda. Ele não vê só a gente feliz. Ele começa a enxergar a sensualidade que é quase agressiva. A bebedeira que é tratada como se fosse uma virtude. Uma liberdade que parece demais com falta de limite. Aí vem outra passagem na mente, e o foco muda de novo. Sai das ações e vai para os sentimentos. A questão não é a música ou a dança. A questão é quando o ambiente inteiro é desenhado para despertar coisas que a fé ensina a gente a controlar. No fundo, é uma questão de amor. O que ou quem o coração ama de verdade. Aquela lista de Gálatas parece um raio-x do ambiente. E o ponto não é que todo mundo ali está fazendo tudo isso ao mesmo tempo. A questão é que o lugar normaliza, incentiva e até aplaude essas coisas. O pecado deixa de ser errado e passa a ser legal. E esse princípio é fatal. Nenhum ambiente é neutro. Ele sempre está ensinando alguma coisa. Ficar se expondo a um padrão diferente do seu vai desgastando as convicções, não de uma vez, mas aos pouquinhos. Até que o que antes era um absurdo vira normal. Mas aí vem outra voz na cabeça do Lucas, um argumento forte. Ué, e a minha liberdade em Cristo? Eu não sou mais escravo de um monte de regra? E essa é uma dúvida real, uma tensão que todo cristão sente. E aqui o jogo vira. A sabedoria da Bíblia eleva a conversa. Ela nos tira daquela discussão de criança, do pode ou não pode, e nos leva para uma pergunta muito mais madura, muito mais profunda. A pergunta inicial, a mais fácil, é essa: ir para a festa é pecado? É uma busca por uma regra clara, um sim ou não, que acaba com o problema sem exigir muito da gente. Só que a Bíblia sugere uma pergunta muito melhor. Isso me edifica? Ou seja, isso me constrói? Isso me faz uma pessoa melhor? Me aproxima de Deus? Fortalece o meu caráter? A mudança de foco é total. E esse é o filtro final, o teste de fogo para qualquer decisão. O Lucas olha para aquela multidão, para aquela energia toda e se pergunta com uma honestidade brutal: a minha presença aqui, agora, de alguma forma vai trazer glória para Deus? O conflito chega no auge.
É a guerra entre a vontade de pertencer, de ser aceito por aquele grupo, e o desejo da alma de pertencer a algo maior, de se manter separado para um propósito. E o livro de Efésios mostra um contraste incrível. A Bíblia fala de 2 jeitos de se encher. Um é com vinho, que leva à perda de controle, à bagunça. O outro é com o espírito, que produz o contrário, domínio próprio. Um te esvazia de quem você é, o outro te preenche. E a escolha é sempre nossa. Com a música ainda pulsando ao fundo, o Lucas digita a resposta. E a decisão dele não vem do medo, nem do orgulho de ser santo. Vem de um desejo por algo mais real, mais duradouro que a alegria de uma noite. Uma escolha por aquilo que constrói por dentro. E na hora que ele vira as costas e começa a andar, o som da festa vai diminuindo. E no espaço que o barulho deixa, uma paz que ele não esperava toma conta de tudo. Não é a alegria barulhenta de lá, é a calma de ter tomado a decisão certa para a alma dele. No fim das contas, a palavra carnaval não está na Bíblia, mas ela nos dá os princípios, as ferramentas, santidade, bom testemunho e a busca por aquilo que nos edifica. Saber usar essas ferramentas no meio da vida, essa é a nossa jornada de sabedoria. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Será que liberdade de verdade é poder fazer tudo o que a gente pode? Ou será que é ter a sabedoria de escolher o que realmente vale a pena, o que nos faz crescer? Às vezes, o maior ato de liberdade é simplesmente ter a força de dizer: não obrigado, isso não é para mim.